Olá, nono ano. Vamos começar mais uma aula e dando continuidade na parte de radicais, de raízes, de radiciação, né? Nós vamos começar com operações. Nessa aula dessa semana a gente vai falar sobre adição e subtração apenas, bom? Então, para fazer adição e subtração, nós temos três casos. O primeiro caso é quando os radicais não são semelhantes. Como que eu sei se eles são semelhantes ou não? Para eles serem semelhantes, ele tem que ter o mesmo índice, a raiz tem que ter o mesmo índice. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, aqui é 2, né? Raiz quadrada aqui é raiz cúbica, então não tem o mesmo índice. Só que além de ele ter o mesmo índice, ele tem que ter o mesmo radicando. O que é o mesmo radicando? O mesmo número que está dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, no segundo exemplo, ele tem o mesmo índice, só que o número dentro da raiz não é o mesmo, tá? Então, quando acontecer esse caso, o que a gente faz? É necessário calcular cada uma das raízes separadamente e depois efetuar o cálculo. Então, aqui ó, nós vamos calcular a raiz separado e depois a gente soma, nesse caso soma. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz cúbica de 64 é 4. 3 mais 4, 7. Acabou? Segundo, raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 9 é 7. É uma conta de menos, 10 menos 7, 3. Tranquilo? Segundo caso, quando os radicais são semelhantes. Então, a primeira coisa para fazer aqui é ver se eles são semelhantes. Então, nós colocamos três exemplos aqui, para ver se são semelhantes ou não. Então, nesse caso aqui, ó, eles têm o mesmo radical, só que o índice é diferente, então não são semelhantes. Aqui eles têm o mesmo índice, só que os radicais, ó, são diferentes, então eles não são semelhantes. Aqui ele tem o mesmo índice e tem o mesmo radical, então eles são semelhantes. Ok? Vamos ver o exemplo. Ó. Então nós temos aqui, ó, o primeiro exemplo. 4 raiz cúbica de 10 mais 8 raiz cúbica de 10. Então, ó, mesmo radical, mesmo índice. O que a gente faz? Soma o número que acompanha a raiz e mantém a raiz. Então, ó, 4 mais 8, raiz cúbica de 10. É igual a quanto? 12 raiz cúbica de 10. Segundo exemplo. 13 raiz quadrada de 5, mais 5 raiz quadrada de 5, menos 2 raiz quadrada de 5. Então, todos com o mesmo radicando e mesmo índice. O que a gente faz? Mantém o radical aqui, né? A raiz e o 5, que está aqui, ó. E soma, faz a conta com os números que acompanham. Então, 13 mais 5 menos 2. 13 mais 5, 18. 18 menos 2, 16. 16 o quê? Raiz quadrada de 5. Tá? Terceiro caso. Quando os radicais são semelhantes após a simplificação. Então, aqui, pessoal, ó, nós vamos ver se os radicais são semelhantes, se os índices são semelhantes, os radicais a gente vai fazer a simplificação para fazer ficar semelhante, tá? Então, aqui nesse caso, ó, nós temos 8 raiz quadrada de 6, mais 9 raiz quadrada de 24. Então, ó, é o mesmo índice, só que os radicais são diferentes. O que a gente vai fazer aqui? Tentar transformar no mesmo radical. Raiz quadrada de 6, se a gente fosse fazer a decomposição do 6, dá 2 vezes 3.
A gente não vai conseguir tirar nada da raiz, igual a gente fez na aula da semana passada. Só que se a gente simplificar o 24, fazer a decomposição do 24, nós vamos conseguir tirar algum número da raiz, igual nós fizemos aqui, ó. A decomposição do 24 é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Esse 2 aqui que tem o mesmo índice, ó, o expoente é o mesmo índice, como a gente viu na aula passada, a gente corta o expoente e tira ele da raiz. Então ele veio aqui, ó, junto com 9. Quando ele sai da raiz, ele multiplica o que está perto da raiz. Então aqui nós vamos fazer 9 vezes 2. O que sobrou dentro da raiz? 2 vezes 3, tá aqui, ó. O que é 2 vezes 3? 6. Então, ó, vai ficar no mesmo índice da outra raiz, no mesmo radical da outra raiz. Então, ó, ficou 8 raiz de 6 mais 9 vezes 2, 18. 18 o quê? 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 6. Então, ficou no mesmo radical, no mesmo índice, no mesmo radicando e no mesmo índice, soma os números que acompanham e mantém a raiz. 8 mais 18, 26. 26 o quê? Raiz de 6. Segundo exemplo. Então aqui nós temos, ó, 5 raiz cúbica de 81 menos 4 raiz cúbica de 3. O 3 aqui, pessoal, esse radicando aqui, não tem como fazer decomposição, porque ele é um número primo, só multiplica por 1 e por ele mesmo, né? Então, nós vamos fazer a decomposição do 81. Fazendo a decomposição do 81, nós chegamos em 3 ao cubo vezes 3. Então, pela aula da semana passada, corta o expoente do 3 aqui e tira ele da raiz. Ele vai multiplicar o 5 que já estava lá fora. Então, ficou 5 vezes 3, raiz cúbica do único 3 que sobrou lá dentro, menos 4 raiz cúbica de 3, que é o que a gente já tinha. Então, ficou no mesmo índice, no mesmo radicando. 5 vezes 3, 15. 15 raiz cúbica de 3, menos 4 raiz cúbica de 3. Mantém a raiz. 15 menos 4, 11. Está aqui, ó. 15 menos 4, 11. 11 o quê? 11 raiz cúbica de 3. Vamos lá por exercício para eu explicar o que vocês têm que fazer em cada um. Então, aqui no exercício 1, pessoal, vocês vão usar o primeiro caso, tá? Vocês vão calcular a raiz separadamente. Então, aqui na letra A, ó, raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4. Quanto que é raiz quadrada de 9? Tanto. Mais, quanto que é raiz quadrada de 4? Tanto. Então, só fazer a continha de mais, tá bom? Nesse B aqui, ó, é 3 raiz quadrada de 16. Lembrando que esse 3, ele está multiplicando, tá? O raiz quadrada de 16. Então, quanto que é raiz quadrada de 16? 4. 4 vezes 3, porque são 3 raiz quadrada de 16. Então, 3 vezes 4, 12. Então, fica 12 menos raiz quadrada de 25, que é quanto? Vocês colocam aí e faz a continha. No exercício 2, vocês vão usar o segundo caso, que é quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Mantém a raiz, faz a continha com o número que acompanha. Tá bom? Lembrando, ó, só não se esqueçam aqui, ó, na letra H e na J, que aqui tem o 1 acompanhando, ó, então é 1 raiz quarta de 5, e aqui, ó, é 1 raiz cúbica de 2. Então, na hora de fazer a conta, tem que levar em consideração que tem o 1 aqui, tá bom? Exercício 3 é o terceiro caso, que é quando tem que fazer assim, a decomposição. Então, nesse aqui, vocês vão fazer a decomposição de 75, transformar isso aqui num radicando 3, e nesse aqui, vocês vão fazer a decomposição de todos e tentar transformar num radicando comum.
Ok? Qualquer dúvida, manda no particular. Estamos à disposição.